E aí pessoal, estamos aí mais uma vez, eu sou o Daniel e o assunto é Postgres e agora nós vamos criar o nosso primeiro database e eu vou falar sobre os tipos de variáveis no Postgres. Tá? Bom, New Database, vamos criar aqui ó, aula, certo? Esse é o nosso database. Aí ele criou aqui o aula, a gente entra nele. De largada aqui a gente tem a apresentação dele. Bom, catálogos. Catálogos aqui são as bases internas do Postgres, como ele utiliza as bases dele para se autogerenciar. Logo abaixo aqui, bom, se quiser vasculhar aqui tem bastante coisa para ver, mas o entendimento aqui é mais complexo, vai ficar para outras aulas, mas é bem bacana essa parte aqui de catálogos. Depois ele vai ter as extensões, né? As extensões que ele carrega. Por default ele carrega PL/PG/SQL, que nada mais é uma linguagem procedural própria do Postgres, certo? Esquema. Esquema é onde vocês vão ter os esquemas de vocês, né? O Postgres ele é separado por esquemas. Tu pode ter muitos esquemas dentro de um database e dentro de cada esquema tu pode ter muitas tabelas. E os esquemas eles podem se relacionar entre eles, desde que eles estejam dentro do mesmo database. Sloan Replication também é uma parte mais avançada, não é o nosso caso. Bom, aqui por default o Postgres ele já cria para ti um esquema public, né? Esse esquema public aqui normalmente é onde tu vai criar as tuas tabelas, que é o que a gente vai fazer. Tu poderia aqui com o botão direito criar um novo esquema e trabalhar dentro do teu novo esquema. Isso também vai ser falado em vídeos futuros. Então vamos aqui ó, trabalhar dentro do public, que é o esquema que já está criado por default. Bom, como a gente está apontando aqui para esse database aula dentro do public, a gente pode clicar aqui ó, nessa lupa que diz SQL e a gente vai começar a trabalhar com comandos SQL dentro daquela tabela, aquele esquema ali, daquele banco de dados, ok? Então, para a gente começar aqui, a gente vai falar sobre os tipos de variáveis. Int, né, é um tipo de variável que aceita inteiros, certo? A precisão dele é uma precisão bem grande. Eu já estou com a página aqui aberta. É importante também ressaltar que sempre que vocês tiverem dúvida, vocês devem trabalhar com a página oficial do Postgres. Ela é muito completa e tem tudo lá. Então essa é a precisão aqui do inteiro, né? Tu pode começar desse número negativo até esse positivo, ou começar do 1 até 2 vezes isso daqui, certo? O integer, então, ele é um número que aceita um caractere bem grande de inteiros, né? Nós temos o small int, que eu deveria ter começado por ele, mas espera aí que eu errei aqui. Small int, que ele é menor do que o inteiro, a precisão dele é essa daqui. Então ele pode ir desse negativo até esse positivo, ou do 1 até 2 vezes isso daqui, certo? E no caso de ter a necessidade de números extremamente grandes, tem o Big Int. O Big Int ele tem uma precisão assim meio absurda, mas ele é utilizado bastante para se trabalhar com serial, né? Que já vai ser falado também. Bom, o Big Int, ó, que é essa precisão aqui gigantesca. E também, se falando de números, a gente tem um tipo que se chama serial,
que é um tipo big int ou inteiro. Isso tu pode definir, porque tu tem o serial e o big serial, certo? Que eles são o quê? Eles são variáveis inteiras, porém de alto incremento. Elas se incrementam sozinho, conforme tu vai inserindo linhas nas tuas tabelas, ele vai se auto progredindo, ele vai se auto incrementando. Então ele consegue administrar sozinho, ele mesmo, nunca repetindo um número que já foi utilizado. Ele serve muito como chave primária, as chaves iniciais, chaves de controle e de indexação de tabelas, que já vai ser falado também. Bom, temos também o decimal. O decimal é um tipo flutuante. O decimal ele requer um parâmetro, que é o tamanho total e a quantidade que tu quer que tenha após a tua divisão decimal, a tua vírgula ou o teu ponto, dependendo de que forma vocês utilizam a fração. Então o decimal ele é um fracionado, nesse caso aqui ele seria de 15, utilizando 3 casas decimais depois da vírgula. A gente também pode utilizar o numeric, que é basicamente igual ao decimal, porém tem esse formato aqui de apresentação, numeric e decimal. Temos também o double, que é um número que tem 15 casas decimais, certo? E ele aceita frações, ok? Então ele aceita números fracionados e ele vai aceitar 15 casas decimais, contando o separador de fração. Então tu pode ter um número com uma precisão muito grande, que é o objetivo dele, um número pequeno com precisão grande. E tu também pode ter o real, que é a metade de um double. Ele aceita 6 decimais e uma precisão menor, né? Então são esses tipos aqui de inteiro. Vamos deixar listado aqui, né? Então nós temos o int, o integer, que são a mesma coisa. Nós temos acima dele aqui o small int e abaixo deles nós temos o big int. Depois a gente tem o decimal, né? Que daí tem aqui 15,3, por exemplo. Temos o numeric, que é basicamente a mesma coisa. Temos o double, precision, essa é a sintaxe, eu acho que eu falei errado, eu falei só double ali antes. E temos o real, certo? Esses todos aqui eles são inteiros. Aqui a sintaxe também, ó, menos menos é comentário no Postgres, né? Então aqui são inteiros, certo? Aqui são frações. E agora nós vamos falar de textos, certo? Bom, só para reforçar aqui a sintaxe do Postgres, isso daqui é comentário no Postgres, tá? E o Postgres ele é case insensitive, então não importa se tu digitar minúsculo ou maiúsculo, ele vai interpretar igual. Então dos tipos caracteres a gente tem o varchar, tá? Que ele aceita um tamanho aqui, 30 por exemplo. O varchar ele é o seguinte, ele tem uma capacidade de 30, mas se tu preencher 10 ele só ocupa 10 no espaço dele, né?
Diferente desse cara aqui que é o char. O char, no momento que tu disser para ele que ele tem 30, ele tem 30. Se tu preencher 10, ele coloca mais 20 de espaços em branco. Então ele vai preencher sempre 30. Tá? Temos também o character, que é a mesma coisa que o char. E temos o text. O text ele não tem tamanho. O text ele é ilimitado, né? Ele tem um comprimento gigantesco, conforme o teu disco. O tamanho do teu disco ele aguenta num texto. Porém, ele tem a particularidade dele que é a indexação, né? Ele indexa por página, se eu não me engano, 1 mega. Então, se tu tiver um textão de 2 mega, ele vai estar indexado em 2 páginas. De repente, a tua pesquisa se torna um pouco mais lenta. E isso tudo tem que ser avaliado, né? Beleza. Daí agora nós vamos falar de datas e horas, certo? Faltou um menos aqui. Datas e horas, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó. O time stamp, né? Que é o que? É uma data mais hora conforme o teu fuso horário, né? Isso ele vai pegar o timestamp normalmente do fuso horário que representa o teu país, né? Mas tu pode dizer timestamp without time zone. Daí ele vai procurar pela zona na qual está localizado o teu servidor para pegar a data e hora, certo? Aí tem o tipo date, que é somente data, e tem o tipo time, e tem o tipo que é somente hora, né, no caso, time, né, e tem o tipo time without time zone, né. Então, basicamente, são esses tipos aqui que a gente vai utilizar no dia a dia das variáveis do Postgres, certo? E se tiverem oportunidade de trabalhar com outros tipos de variáveis, tem variáveis muito interessantes no Postgres. Inclusive, o Postgres trabalha também com arrays. E era isso daí, pessoal. A apresentação do Postgres para variáveis era isso. Obrigado e até a próxima.